dentro dos vasos. Bom, acho que todos vocês sabem que esse fluxo... Ah, tá. Tá gravando. Tá gravando. A gente sempre esquece, desculpa. Tá gravando. Bom, então acho que vocês já sabem que esse fluxo se dá pela diferença de pressão entre dois pontos, formando o que a gente chama de gradiente de pressão. Assim, o sangue vai do ponto de alta pressão para baixa pressão, sendo que essa alta pressão é criada pela força de contração do coração. Assim, conforme o sangue se move pelo sistema circulatório, a pressão vai caindo, que nem vocês podem ver nessa imagem aqui que eu peguei na Silver. Ela mostra bem o que eu expliquei. A gente vê alta pressão na aorta, em contraste com baixa pressão nas veias. Vocês veem que a pressão ela vai se reduzindo durante esse trajeto. Bom, avançando aqui, a gente tem um pouco sobre o conceito de pressão, que também já deve ser conhecido para todo mundo, né? Na época que estava no vestibular e tudo mais. Mas só para passar. Pressão é a força que um líquido exerce em um recipiente por unidade de área. Nesse caso, é a força que o sangue exerce nas paredes dos vasos e é medida em milímetros por mercúrio. Então, já que a gente tem o coração como a força que contrai e impulsiona o sangue pelos vasos, a gente pode falar que a pressão gerada por essa contração é a pressão propulsora. Tá, pode passar. Agora, outro conceito que vamos ver é o de fluxo. Fluxo corresponde ao volume de sangue que passa em um dado ponto do sistema circulatório por unidade de tempo. Então, falando de uma forma mais bruta, ele mede o quanto de sangue passa. E ele é falado em milímetros por minuto ou litros por minuto. E para não ter dúvida na hora de estudar, é bom lembrar que aqui a gente vai usar nessa monitoria o conceito de fluxo como sendo semelhante à taxa de fluxo, que foi como a Silvia Thorne trouxe no livro dela também. Então, por isso que quando eu falo fluxo e taxa de fluxo, a gente vai usar como sendo a mesma coisa. Mas é importante também a gente não confundir esse conceito de taxa de fluxo com velocidade de fluxo, porque são coisas diferentes. Para diferenciar esses dois, a velocidade é a distância que um volume sanguíneo percorre em um período de tempo. Ou seja, enquanto a taxa de fluxo nos fala o quanto de sangue passou, a velocidade traz informações a respeito do quão rápido esse sangue passou. Então, aqui eu já coloquei a primeira equação da nossa monitoria, que fala sobre a velocidade de fluxo. Nela, a gente vê que a velocidade de fluxo por um tubo, por exemplo, é igual à taxa de fluxo, que está representado por Q, dividido pela área transversal do tubo, que está representado por A. Então, se a gente interpretar essa fórmula, podemos pensar que o líquido flui mais rapidamente nas partes mais estreitas, ou seja, com menor área transversal. Mas só um adendo aqui é que temos que lembrar que nos capilares a velocidade é baixa, apesar dos vasos serem mais estreitos. E isso se dá porque, para esse conceito de velocidade que a gente está vendo, a gente tem que pensar na área transversal de todos os capilares juntos, e não apenas de um capilar. Então, se a gente pensar assim, podemos concluir que a área transversal de todos os capilares juntos é bem grande. Dessa forma, a velocidade de fluxo de sangue que passa por esses leitos é menor. Eu só estou falando isso porque ano passado eu fiquei com dúvida nessa parte, demorou para eu entender. Então, por isso que eu estou falando assim, para deixar claro. Agora, falando sobre o conceito de resistência. Resistência também não deve ser um conceito desconhecido para vocês, mas passando aqui o conceito é de que a resistência é a tendência do sistema circulatório se opor ao fluxo sanguíneo. Assim, de forma bem óbvia, né, o fluxo acaba escolhendo o caminho com a menor resistência. Podemos dizer que o aumento da resistência de um vaso resulta, então, em uma redução no fluxo nele. E aqui tem mais uma fórmula para vocês estudarem, que conta com todos os fatores que podem influenciar nessa resistência. Então, assim, eu acho que o mais importante de interpretar essas fórmulas que a gente está passando é saber o que é inversamente ou diretamente proporcional. Então, aqui a gente tem que a viscosidade do líquido, que está representado por N, e o comprimento do vaso, representado por L, eles são diretamente proporcionais à resistência. Já o raio do vaso, a quarta potência, representado por R, é inversamente proporcional à resistência, nessa lei de Poiseuille. Quando a gente tem esses conceitos mais certos na nossa cabeça, o que é proporcional ao que, ou o que é inversamente proporcional, ou o que não é proporcional,
é mais fácil a gente entender essa física sem necessariamente decorar as fórmulas. Não que elas não sejam importantes, porque eu lembro que algumas fórmulas caíram na prova no passado, mas esse ano vocês não vão ter fórmula, então não vão ter prova, então, tipo, foda-se. Mas caso vocês não prefiram guardar a fórmula e tal, é importante pelo menos saber essas relações, diversamente proporcional, diretamente proporcional e tal, para entender melhor a própria fisiologia e as outras aulas que vão passar. E aqui, só para deixar guardado e vocês terem uma ideia, a gente pode ver nessa imagem que a maior resistência ocorre nas menores artérias e nas arteríolas, que também é uma imagem que eu peguei na Silverthorne. Pode passar. Tá. Agora, a gente vai ver a fórmula referente ao fluxo, que é um pouquinho mais fácil que essa última fórmula que a gente viu. Então, a gente tem que o fluxo é a divisão do gradiente de pressão, ΔP, ou seja, a diferença entre a pressão de saída e a pressão de entrada, dividido pela resistência. E se a gente unir essa fórmula com a fórmula de resistência que a gente viu no outro slide, a gente vai ter uma outra fórmula para falar sobre o fluxo também, que é essa aqui, unindo essas duas equações. Mas eu acho que se vocês guardarem as duas anteriores, não tem necessidade de lembrar dessa outra aqui, porque envolve só a conversão matemática e tudo mais. Não, peraí. Então, né, como eu disse, o mais importante é a gente guardar as relações, que essas fórmulas nos mostram. Então, a gente tem que lembrar nesse slide aqui, que o fluxo é diretamente proporcional ao gradiente de pressão e inversamente proporcional à resistência do sistema. Tá. Outro conceito bem importante é o da pressão arterial, mas aqui eu vou passar só pela... Nossa, tá fazendo bastante barulho, né? Não, tá. Outro conceito bem importante aqui é o da pressão arterial, mas aqui eu vou passar só pela definição mesmo, porque as meninas vão falar mais pra frente da monitoria, aspectos envolvendo a regulação da pressão e também do débito cardíaco. Então, para pensar um conceito bem bacana da pressão arterial, a gente tem que lembrar que as artérias mantêm a pressão propulsora do coração. Então, a gente pode pensar que essa pressão arterial que eu estou falando vai refletir essa pressão de propulsão feita pela contração do ventrículo esquerdo. Então, a gente pode pensar que a pressão arterial vai ser maior nas artérias e vai diminuindo devido à resistência dos vasos e também aos atritos que o sangue passa durante o trajeto. Só para deixar completo aqui, a pressão arterial é influenciada pelo débito cardíaco e pela resistência periférica dos vasos, mas isso vocês também vão ver mais para frente da monitoria. Então, aqui eu coloquei a diferenciação entre essas duas pressões, a pressão sistólica e a diastólica. A pressão sistólica representa o pico de pressão arterial alcançada durante a injeção do sangue pela sístole. E aqui, só um valor aproximado, que na sistêmica a gente pode chegar a 120 milímetros por mercúrio, que é a pressão gerada pelaquela propulsão do ventrículo esquerdo que eu falei, e na circulação pulmonar a pressão é menor e chega a uns 25 milímetros por mercúrio. Já a pressão diastólica é a menor pressão arterial alcançada durante o relaxamento do ventrículo esquerdo, que também é menor que a pressão sistólica, e na sistêmica chega a uns 80, e na pulmonar a uns 10 milímetros por mercúrio. Tá certo. Outro conceito interessante para diferenciar também, e para não confundir, é a pressão de pulso. A pressão de pulso refere-se ao aumento de pressão que se dá quando o ventrículo esquerdo empurra sangue para dentro da aorta. Esse aumento de pressão acontece através de uma amplitude de onda, ou seja, uma variação, como está mostrando aí nessa imagem na parte vermelhinha, que vocês podem ver que a pressão aumenta e diminui. Essa variação aí é a pressão de pulso, né, que é uma coisa pulsante, por causa da contração do ventrículo. Essa variação de pressão faz o que chamamos de fluxo intermitente. Ou seja, o fluxo de sangue não é estável, ele é todo pulsante, porque ele respeita essas variações do gráfico. Nesse mesmo gráfico, vocês também podem ver que essa amplitude da onda de pressão vai diminuindo até desaparecer nos capilares. Nas veias, vocês veem que não há mais essa onda de pressão, que torna o fluxo sanguíneo mais estável, ou seja, ele não está tão pulsátil igual antes na parte vermelha. E aqui também, só para interpretar esse conceito de pressão de pulso, ele é visto como a diferença entre a pressão sistólica e a diastólica, que também está bem representado nesse gráfico que eu tirei da Silverthorne. Vocês podem ver que a pressão sistólica lá em cima e a pressão diastólica lá embaixo, a diferença entre os dois
é aqui a pressão de pulso. Agora, para mostrar outro conceito de pressão, a gente tem a pressão arterial média, que é a mais usada para estimar a pressão arterial. Porque como a gente viu no slide anterior, né, a pressão arterial ela é pulsátil. Então, ela torna difícil ela ser estimada. Por isso que a gente usa esse conceito de pressão arterial média. Então, a PAN, né, é a média da pressão em relação ao ciclo cardíaco completo. E ela se dá somando a pressão diastólica mais 1/3 da pressão de pulso, que é essa formulinha aí que também é bem importante guardar. Tá. Então, gente, só para finalizar aqui a minha parte, que é bem rápida até, se for ver, e pensando naqueles conceitos que eu falei por cima, assim, sobre fluxo intermitente, que é aquele fluxo pulsátil, e o fluxo estável, a gente tem que lembrar que para ocorrer uma perfusão tecidual boa, a gente necessita de um fluxo e pressão contínuos no capilares. Não dá para ser esse fluxo pulsátil, tem que ser uma coisa contínua para ter essa perfusão tecidual. Então, tem que ocorrer algumas adaptações vasculares para transformar a pressão e a frequência pulsáteis em valores contínuos. A primeira forma que se dá essa adaptação é a chamada complacência arterial, que é a que eu estou mostrando aí nessa imagem, e eu acho que a Maria Andréia trouxe algo parecido. Então, o que a gente tem é que as artérias complacentes, que são as de baixo, as duas de baixo, elas transformam e armazenam energia cinética em energia potencial durante a cístula, que é novamente transformada em energia cinética na diástole. Assim, as propriedades elásticas da artéria, que elas não são rígidas, vocês podem ver que elas distendem, depois elas voltam de novo, elas não ficam rígidas igual na parte de cima. Essas propriedades elásticas dessas artérias fazem elas se distenderem durante a cístole. E, durante a diástole, elas retraem. E essa retração delas fazem o sangue continuar pulsando, elas impulsionam o sangue para frente. Então, o sangue não para nos capilares, ele continua para frente. Isso torna o fluxo mais estável. Tá. E aqui, uma outra forma de transformar fluxo intermitente em laminar, que é o fluxo estável, é pelo conceito de resistência vascular que eu coloquei aí. Nesse conceito, a gente tem uma elevada resistência de saída, que é chamada de RP, para se opor à queda instantânea de pressão arterial na diástole e regular o fluxo sanguíneo nas artérias para os capilares, transformando também o fluxo intermitente em contínuo. Então, eu acho que é isso, gente, da minha parte. Se tiver alguma dúvida, vocês falem depois. E agora as meninas vão apresentar a parte delas para completar também tudo que eu falei. Obrigada. Eu vou parar de apresentar para ti, né? Tô indo. Quer que eu apresente, amiga? Ai, que vergonha de mostrar meu computador. Todo mundo tá vendo, gente? A tela ou ainda não? Beleza. Beleza, então. Qualquer coisa, vocês ligam o áudio aí pra falar, porque eu não vou mais ver o chat, tá? Aí vocês me avisam. Então tá. Hoje a gente vai falar então de débito cardíaco, da regulação do débito cardíaco, né? E para começar, eu acho muito importante a gente começar falando sobre a definição. Então, o débito cardíaco, ele é o volume de sangue que é ejetado pelo coração, né, pelo ventrículo esquerdo, na verdade, na circulação durante uma determinada unidade de tempo, ou seja, tipo, por minuto, assim, né? E aí, como a Maria Andréa falou em aula, é muito importante que vocês tenham, tipo, uma noção, assim, de quanto que é um débito cardíaco normal, tá? E um débito cardíaco normal é de mais ou menos 5 litros por minuto. Então, isso é que nosso sangue bombeia mais ou menos 5 litros por minuto. Aí eu coloquei aqui nesse balãozinho laranja a fórmula do débito cardíaco. Ai, gente, eu tirei meu chiclete, tava me incomodando. Agora, então beleza.
E aí, pela fórmula, a gente pode perceber que existem, então, dois fatores que determinam o débito cardíaco. Aqui a equação fala que o débito cardíaco é o produto da frequência cardíaca pelo volume sistólico. Isso significa, então, que quem determina o débito cardíaco é a frequência cardíaca junto com o volume. E eu coloquei essas duas coisas. O volume sistólico, também chamado pela Silver de débito sistólico, né? Ele é o volume de sangue que é injetado pelo ventrículo esquerdo a cada sístole ventricular, tá? E a frequência cardíaca é um conceito bem tranquilo, né? Que é a contagem de batimentos do coração. E agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. O volume sistólico, ele está muito associado com a força de contração. Isso porque quanto mais forte a gente contrai o coração, quanto mais forte a contração ventricular, maior é o volume de sangue que é ejetado pelo ventrículo, portanto, maior o volume sistólico. Uma relação muito importante também que a gente tem que pensar, vou falar daqui a pouco, vou mostrar a imagem no final da aula, é que os ventrículos, eles possuem inervação apenas inervação simpática, tá bom? Os ventrículos não possuem inervação parasimpática. Isso significa, então, que a força de contração depende exclusivamente do tônus simpático. Logo, então, a gente pode pensar que quanto maior for o tônus simpático, maior vai ser a força que os ventrículos vão fazer, tá bom? E aí, portanto, a gente vai ter um maior volume sistólico. É basicamente isso. E dá para ver também aqui que um aumento na contratilidade ventricular, ela pode ser refletida numa alça de pressão e volume. E aqui eu coloquei, esse era do slide da Maria Andreia, eu coloquei essa alça porque ela é muito interessante, né? Então dá para perceber, uma coisa que é muito importante vocês terem em mente, assim, é que quando a gente fala de aumento de contratilidade, também da força de contração, a gente fala também de um aumento na pressão intraventricular, tá bom? Então, só a gente pensar, por exemplo, uma analogia bem simples assim. Se você coloca uma esponjinha dentro da sua mão e você aperta ela, você concorda que você vai contrair com mais força a sua mão e você vai, tipo, aumentar a pressão sobre a esponjinha, se você aperta mais forte. Então, a mesma coisa. Quanto mais forte o coração contrai, maior é a pressão dentro do ventrículo. E aqui a gente pode ver nessa alta de pressão e volume que a pressão realmente aumentou. Então, aqui a gente vê, né, que com noradrenalina, já que eu falei que é inervado pelas vias simpáticas, né? Então, a gente coloca aqui com noradrenalina. Então, há aumento de pressão. E por causa do aumento de pressão, a gente então ejeta um maior volume sistólico. Dá para ver isso aqui porque o volume que restou no ventrículo, ele é menor do que o normal. Então, normalmente restaria 60 ml no ventrículo e dessa vez restou um pouco menos. Tá? Então, significa que isso foi que houve uma ejeção de sangue maior. Né? Já que o volume sistólico final, o volume sistólico é determinado pelo volume diastólico final menos o volume sistólico final. Tá bom? Mas é só isso. Então, o que você tem que saber é que quando tem um aumento de força de contração, a gente tem aumento de pressão e por isso tem um aumento do volume sistólico. É uma relação bem simples. O próximo fator que determina o débito cardíaco é a frequência. Todo mundo sabe, né, o que é a frequência cardíaca, mas uma coisa importante que a gente tem que pensar da frequência é algumas situações em que ela pode ser alterada. Né? A frequência cardíaca, por exemplo, vamos supor então uma situação em que você está fazendo exercício físico e fica todo ofegante lá e tudo mais. E como você está se exercitando, você precisa, o coração, na verdade, ele vai precisar bombear mais sangue para que ele chegue nos seus tecidos musculares, enfim. Então, para isso, a gente tem um aumento da frequência cardíaca. Todo mundo que fica muito ofegante assim, fica né, com o coração batendo mais rápido. Isso é normal, justamente por causa disso. Só que um problema que não é muito bem um problema, né? Mas o que acontece é que quando a gente tem aumento da frequência cardíaca, os ventrículos, eles têm menos tempo para se encher de sangue. Isso significa que eles, então, ficam com menos sangue, eles se enchem com menos sangue, e então o volume sistólico, então eles ejetam menos sangue. Ou seja, o volume sistólico também diminui. Isso significa que, quando há aumento da frequência cardíaca, a gente diminui o volume sistólico, porque então o ventrículo tem menos tempo para se encher. Tá? Então, ou seja, o intervalo de descanso dele diminui um pouquinho, né? Aí tem esse gráfico aqui, que é do slide da Maria Andréa também. É um gráfico muito interessante para a gente analisar a relação entre débito, frequência e volume sistólico.
tá? Então, aqui nesse gráfico, a gente é uma pessoa que teve aumento da frequência cardíaca, que é essa linha rosa clara aqui, ó. A gente percebeu que aumentou a frequência cardíaca e, como vimos, houve uma diminuição do volume sistólico, que é que eles chamam de débito sistólico, né? Que é essa linha vermelha, rosa escuro, não sei. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe um aumento do débito cardíaco. E para muitas pessoas isso pode parecer um pouquinho contraditório, mas na verdade não é. O que muita gente tem dificuldade de entender é que o débito é um volume por tempo. Então, aqui a gente está falando que mesmo que o volume sistólico diminuiu um pouco, a frequência aumentou. Então, no geral, a gente tem uma maior quantidade de sangue sendo bombeada por minuto. Porque por mais que seja um pouquinho menos por vez, mas são muito mais vezes que o coração está bombeando, porque teve aumento da frequência. Então, é por isso que o débito aumenta, tá bom? É basicamente isso. Beleza, gente. Agora a gente vai falar sobre dois fatores que acho que pode ser muito confuso para algumas pessoas, que é a pré-carga e a pós-carga, né? Para mim, pelo menos, foi bastante no passado. E, na verdade, o que é muito importante a gente saber é que a pré-carga e a pós-carga, elas influenciam o volume sistólico, tá bom? Então, indiretamente, elas influenciam também o débito, uma vez que o volume sistólico determina o débito cardíaco, certo? Então, a gente pode pensar que a pré-carga e a pós-carga, então, elas influenciam indiretamente o débito, mas influenciam, tá? Então, vamos lá. Um conceito rápido que a Maria Andréa falou em aula e que eu acho uma forma muito legal de pensar é que a pré-carga é com o que o coração trabalha, enquanto a pós-carga é contra o que o coração trabalha, tá? E pode parecer um pouco abstrato, pode parecer um pouco confuso, mas depois que você entende o conceito, eu acho que essa é uma maneira muito fácil de resumir a definição deles, tá bom? Então eu vou passar para o próximo slide. Falar primeiro um pouquinho sobre a pré-carga. A pré-carga, então, ela é o volume de sangue que entra no ventrículo quando ele está relaxado. Ou seja, é com o que o ventrículo precisa trabalhar quando ele for contrair, né? E a gente pode falar também que ele é determinado pelo volume sistólico final. E aí, gente, a pré-carga é um elemento que, quando estiver aumentado, ela pode otimizar a função de bomba cardíaca do coração, tá bom? Então, por que a gente fala isso, né? A pré-carga, então, a gente fala desse volume de sangue, dessa maior pressão, né, no ventrículo. Quanto mais sangue encher o ventrículo, maior vai ser a quantidade de sangue que o coração ejeta. Então, portanto, a gente vai ter uma maior otimização da bomba cardíaca. Então, o coração vai bombear mais sangue, portanto, ele vai estar fazendo melhor o trabalho dele. Basicamente isso. Não melhor, mas tipo em maior quantidade, assim, né? Maior volume, ele vai estar injetando, tá? E aqui a Maria Andréa fala muito de volume diastólico final, mas é muito importante que vocês saibam que o volume, ele está muito atrelado com a pressão. Então, sempre que a gente tem aumento de volume, a gente também tem aumento da pressão, tá bom? Então, que em alguns livros, acho que no Guyton ele define a pré-carga como relacionada, na verdade, à pressão diastólica final, né? Mas o que é importante saber é que os dois estão super atrelados, uma vez que quando a gente tem um aumento do volume, a gente também tem aumento da pressão, né? É só pensar que quanto encher um balão d'água, quanto mais cheio o balão tiver, maior vai ser o estiramento do balão. Então, portanto, a pressão também aumenta, né? Então, é basicamente isso, gente. Então, pré-carga é o sangue, quantidade de volume, né? A pressão, então, que vai estar no ventrículo durante a diástole, então, enquanto ele está relaxado. E depois, então, por isso que é com o que o coração trabalha, né? O que ele tem para trabalhar é a pré-carga. A pós-carga, por sua vez, né? Ela é contra o que o coração vai trabalhar. Então a gente também chama de a dificuldade, né, que os ventrículos encontram para ejetar o sangue. E aí, nessas dificuldades, a Maria Andréa, ela citou duas muito importantes, que é o estreitamento da válvula semilunar e o aumento da pressão arterial sistêmica. Então, a pós-carga, então, são as dificuldades. Aqui são dois exemplos, né? Claro que devem existir mais, mas aqui a gente está falando de dois. E aí, mais ou menos, o que acontece nesses casos, né? Tem uma maior resistência para que o sangue seja ejetado do ventrículo. No caso do aumento da pressão arterial, a aorta fica mais resistente, fazendo com que seja, então, mais difícil para o sangue ser enviado para lá.
E no estreitamento das válvulas semilunares, a gente encontra dificuldade para que o sangue saia dos ventrículos e preencham as artérias, tá bom? Então, para que as válvulas meio que impedem o sangue sair, porque elas estão mais estreitas, né? E aí, para corrigir, então, isso, o que o coração acaba fazendo? O coração, o ventrículo, então, ele acaba contraindo com mais força, tá? Então, na hora de agitar o sangue, ele faz com muito mais força para tentar vencer essa resistência. Às vezes funciona, às vezes não, tá bom? E nesse negócio de fazer mais força, toda hora fazer mais força, pode acontecer a hipertrofia do coração, né? Hipertrofia miocárdica, e nesse caso a gente tem aqueles dois tipos, né, de hipertrofia, que eu não vou falar aqui porque eu acho que não é tão importante e eu acho que não vai dar muito tempo. Mas é isso então, tá? A pós-carga, então, é a dificuldade. E aí a gente tem vários tipos de dificuldade, mas normalmente é porque é aumento da pressão, porque o coração, para vencer essa dificuldade, então, precisa fazer mais força para conseguir ejetar o sangue. Agora, uma relação muito importante, que é a relação de Frank-Starling, tá? A relação de Frank-Starling, então, diz a definição bonitinha dela é essa coisa que está aí no balãozinho branco, que a força desenvolvida por uma câmara cardíaca durante a contração é diretamente proporcional ao grau de estiramento a que as fibras miocárdicas estão submetidas no período anterior ao início da contração. Traduzindo isso, basicamente, que eu acho isso muito difícil de entender, traduzindo, quanto mais estiradas as fibras, maior a força da contração seguinte. Né? O que faz muito sentido, pensando naquela relação em que eu falei anteriormente sobre volume e pressão. Né? Quanto maior o volume, volume de sangue dentro do ventrículo, maior vai ser o estiramento das fibras. Né? Então, para que a gente consiga injetar um volume de sangue maior, a gente precisa então de uma maior força. Tá bom? Essa relação de Frank-Starling, então, ela só colocou isso no papel. Mas é uma relação bem, bem legal, assim, e quando você para pensar, faz bastante sentido, tá bom? Mas é basicamente isso aqui, ó. Então, quanto mais estiradas estiverem as fibras miocárdicas, com mais força eles vão contrair, então, a próxima contração, tá bom? É basicamente isso, também não tem muito segredo nessa parte. Agora, essa é uma das últimas partes dessa parte de débito, que é a modulação pelo sistema nervoso autônomo, tá? E aí, vamos lá. Antes de começar a falar sobre autônomo propriamente dito, eu queria falar sobre dois efeitinhos que eles podem exercer sobre o músculo cardíaco, que a gente chama de cronotropismo e inotropismo. Esses termos, eles são muito importantes. Na verdade, a gente viu muito mais agora em farmaco, no segundo ano, né? Mas, enfim, vocês vão ver muito eles durante a graduação, com certeza. Que são termos, então, que se referem o cronotropismo à frequência cardíaca e o inotropismo se refere à força de contração. E aí a gente pode falar, então, que a modulação pelas vias simpáticas causam, por exemplo, cronotropismo positivo, ou seja, a gente tem um aumento da frequência cardíaca, ao passo que a modulação pelas vias parasimpáticas causam um cronotropismo negativo, ou seja, uma diminuição da frequência cardíaca. Tá? Então, quando a gente fala de positivo e negativo, é basicamente o aumento ou a diminuição. Tá bom? Então, por exemplo, se a gente fala, então, de inotropismo positivo, é aumento da força de contração, e negativo é a diminuição da força de contração. É basicamente isso, mas são dois efeitos que eles podem causar no músculo cardíaco, e vou mostrar por que são esses dois. Nessa imagem aqui, a gente tem a anatomia do sistema nervoso autônomo, então é o que a gente tem, né? As vias simpáticas, que estão em verde, e as vias parasimpáticas, que estão em azul escuro. E o que é muito interessante vocês notarem aqui é que, então, a gente tem dois efeitos, né? Que são o cronotropismo e o inotropismo. Um é frequência e outro é força de contração. E a gente sabe que o coração é um órgão que tem a sua atividade elétrica intrínseca, por causa das células marca-passo, que estão nos nó sinoatrial e no átrio ventricular. Então, são esses dois tipos de célula que ficam no átrio ventricular e no sinoatrial, então, que determinam a frequência cardíaca. E percebam que ambas as vias, simpáticas e parasimpáticas, inervam os nós sinoatrial e átrio ventricular. Então, por isso que elas possuem controle sobre a frequência cardíaca. É por isso, então, que elas possuem o efeito cronotrópico, né? O efeito de cronotropismo. Isso é muito interessante perceber.
No entanto, e aí, para falar do efeito inotrópico, que é de força de contração, a gente fala, então, da inervação de ventrículos. Porque quem determina a força, né, que o coração contrai, é o ventrículo. Então, e percebam aqui nessa imagem que apenas as vias simpáticas inervam o ventrículo. Eu já tinha falado isso no começo, né? Então, a gente sabe que a força de contração, que depende, então, das células contráteis que não estão aqui, mas estão aqui no ventrículo, elas dependem essencialmente de uma inervação simpática, tá bom? Então, isso é muito interessante, a gente vê que os dois efeitos, né, o cronotropismo e o inotropismo, eles estão totalmente relacionados à inervação também. E é por isso, então, que eles só têm esses dois tipos de efeitos, porque só inerva esses dois lugares, que é o ventrículo e os nós, tá bom? É basicamente isso, então, gente. Aqui, então, para a gente comparar um pouco sobre as duas vias, esse esquema da Silver. Então, a gente tem as vias simpáticas e as vias parasimpáticas. Então, no caso das vias simpáticas, a gente tem o neurotransmissor noradrenalina ou adrenalina, né? E aí, eles atuam nos receptores beta-1 das células autocitadas. Aqui a gente tá falando no controle dos nós, tá bom? Que vai, então, resultar na alteração da frequência cardíaca. Então, efeitos cronotrópicos. Então, ele vai atuar no receptor beta-1 e então, é um receptor beta-1 acoplado à proteína GS, com o segundo mensageiro AMPC cíclico, né? E aí, então, vai promover o influxo de sódio e de cálcio, aumentando a velocidade de despolarização e, portanto, aumentando a frequência cardíaca, tá bom? Esse aumento da frequência cardíaca, ela se dá pelo aumento de número de potenciais no nosso material e também pelo aumento da velocidade de condução nas células do nó atrioventricular, tá bom? Sincronizando esse efeito, então, de cronotropismo positivo. Por outro lado, a gente tem as vias parasimpáticas, que o neurotransmissor principal é a acetilcolina, e aí eles atuam nos receptores muscarínicos M2, né? Que não fala aqui, mas é M2. Então, eles vão promover um aumento do influxo de potássio, ao mesmo tempo que uma diminuição do influxo de cálcio. Isso, então, vai culminar na hiperpolarização da célula e na diminuição da velocidade de despolarização, que vai, então, diminuir a frequência cardíaca, né? E, então, é o mesmo mecanismo da simpática, em que há uma redução, né, do disparo de potenciais no nosso atrial, juntamente da redução da velocidade de condução das células no nó atrioventricular. Então, isso contribui para a diminuição da frequência cardíaca, tá bom? E um último ponto muito importante, que é o controle antagonista. Isso é muito importante, inclusive por uma questão do trabalho de vocês, tá bom? A gente sabe, então, que as vias simpáticas e as parasimpáticas, elas possuem efeitos contrários, tá? Então, por exemplo, um exemplinho, né, que a gente acabou de ver. A simpática aumenta a frequência cardíaca e a parasimpática diminui a frequência cardíaca. Mas tudo é o contrário. Logo, se a gente tem a diminuição da atividade de uma das vias, a gente predomina a outra, tá bom? Então, vamos supor que em algum caso aí a gente teve uma secção das vias simpáticas e só sobrou inervação pelas parasimpáticas. Então, tipo, só vai acontecer a modulação pela parasimpática? Não, tá bom? Porque quando a diminuição da parasimpática, aumento da simpática, e quando a diminuição da parasimpática... Bom, vocês entenderam, né? É isso aí. Eu me confundi toda aqui, mas é isso aí. E aí, o que é importante saber é que durante o repouso, a gente tem um fino controle sobre o equilíbrio de ambas as vias, para que a gente não fique, tipo, muito em estado de alerta, que no caso do simpático, mas também não fique muito lesado por causa do parasimpático. Então, é basicamente isso, tá bom? Então, a gente tem esse controle muito fino, mas essa questão, esse negócio de controle antagonista é muito importante para uma questão do trabalho de vocês, tá? Que vai ter monitoria semana que vem. E agora, por fim, para acabar, essa imagem muito legal para revisar. Então, para revisar é muito legal vocês pegarem essa imagem depois, não sei, vocês que sabem, mas eu acho muito interessante. Para a gente falar disso, então vamos começar falando sobre o débito cardíaco, que foi o tema dessa parte aqui, né? O débito cardíaco, então, é determinado pelo volume sistólico e pela frequência. E aí o volume sistólico pode ser modulado pela pré-carga,
lei de Starling, né? E pela pós-carga também. E aí a pré-carga a gente está falando da pressão de enchimento, lembra que é com o que o coração trabalha. E a pós-carga a gente está falando de pressão arterial, lembra que é uma das formas de resistência, né? E percebam aqui que a pré-carga, ela aumenta o volume sistólico, porque ela otimiza realmente o volume, a função de bomba, né? Quanto maior a pré-carga, maior vai ser o volume sistólico, né? Quanto mais a gente o ventrículo, mais vai ter que sair, mais sangue tem que sair. A pós-carga, por sua vez, ela diminui o volume sistólico porque ela representa aquelas dificuldades que o ventrículo encontra para agitar o sangue. Portanto, aqui a gente tem um sinal de negativo porque ela realmente atrapalha, tá bom? Outro fator que pode, então, que pode influenciar o volume sistólico é a contratilidade. A gente falou disso lá no começo, né? Que quanto maior a força de contração, maior o volume sistólico. Então, um efeito inotrópico positivo pode aumentar o volume sistólico. Então, aqui a gente tem um maisinho. Beleza. Agora, a frequência cardíaca. A frequência cardíaca é determinada por dois fatores, que são os fatores cronotrópicos, que pode ser negativo ou positivo. Então, quem faz o cronotropismo positivo é as vias parasimpáticas, que então vão diminuir a frequência cardíaca. E quem faz o efeito cronotrópico positivo são as vias simpáticas, que vão aumentar a frequência cardíaca. Tá bom, gente? Então, agora acabou. E é isso, gente. Então, daqui a pouco a gente vai abrir para dúvidas. Agora é a parte da Alana. Pode ir, amiga. São todos seus. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, vou apresentar agora. Deixa eu ver falar que não está ouvindo esse meu vídeo aqui. Não. Bom, gente, para a última parte dessa monitoria, então, a gente vai falar sobre a regulação da pressão arterial, que foi a aula 7 que a professora deu. Então, para começar a falar da regulação da pressão arterial, a gente precisa entender o que é a pressão arterial. A Sabrina já falou um pouco, mas para retomar o conceito, a pressão arterial ela é a pressão existente dentro das grandes artérias. A pressão arterial, então, é uma medida da força exercida pelo sangue contra a parede das grandes artérias. Então, você vê essas setinhas aqui, seriam tipo a força que o sangue está exercendo contra a parede das grandes artérias. Essa força que o sangue exerce, ela depende do volume de sangue que está contido aqui dentro das grandes artérias. Então, é fácil você pensar que se tiver mais sangue aqui, mais força esse sangue vai estar fazendo contra a parede das artérias. E aí, a quantidade desse sangue dentro das artérias depende dos fluxos de entrada para dentro das artérias, que aqui é representado pelo débito cardíaco. O débito cardíaco representa o fluxo de sangue que entra para o sistema arterial. E ela é influenciada também pelo fluxo de saída, o fluxo que está migrando para a microcirculação aqui. E esse fluxo ele é muito influenciável pela resistência, que aqui está escrito resistência variável, e a gente vai chamar ela de resistência vascular periférica, que ela é exercida principalmente pelas arteríolas. Então, escritas aqui embaixo. Então, a gente diz que a pressão arterial, ela é diretamente proporcional ao débito cardíaco e à resistência vascular periférica. Né? Se aumentar o débito cardíaco aqui, mais sangue vai ficar contido no leito arterial. E, ao mesmo tempo, se a gente aumentar essa resistência, menos sangue consegue passar para a microcirculação e mais sangue fica contido no leito arterial. Então, a gente aumenta essa força que está sendo exercida contra as paredes das grandes artérias. Isso é o conceito de pressão arterial, que a gente vai começar a entender como é que ele é regulado. Então, uma coisa importante que a gente já percebeu é que o débito cardíaco e a resistência estão muito envolvidos nisso daí. Mas eles não são os únicos fatores que vão influenciar a pressão arterial. Então, para a gente entender como é feita essa regulação da pressão arterial, a gente precisa compreender quais são os fatores que determinam essa pressão.
uma modificação em qualquer um desses fatores vai causar uma alteração também na pressão arterial. Então, quais são esses fatores? Está escrito aqui em vermelho: o volume sanguíneo, o débito cardíaco, a resistência vascular periférica e o retorno venoso. A gente vai tentar entender como cada um deles influencia a pressão arterial média e depois a gente vai ver quais são os mecanismos que o nosso corpo tem de alterar esses parâmetros e, alterando eles, a gente vai alterar a pressão arterial média. Então, vamos lá. Alterações no volume sanguíneo total, elas podem ser determinadas pela ingestão e pela perda de líquidos. Esse volume, em situações fisiológicas, geralmente ele não se altera, porque a ingestão e a perda de líquido, elas são balanceadas. Ou seja, a gente ingere a mesma quantidade de líquido que a gente perde no dia a dia, na urina, no suor e etc. Se ingeríssemos mais líquido do que o necessário, a pressão arterial tenderia a aumentar, mas os nossos rins possuem mecanismos de excretar esse excesso de líquido na urina. E se a gente perdesse líquido demais também, seja por hemorragia, por desidratação, ou, enfim, a pressão arterial também ela vai cair consideravelmente e a gente precisa repor o volume que é perdido por ingestão de água ou por infusão intravenosa de líquido para gerar pressão. Os nossos rins, eles são capazes de repor, não são capazes de repor o líquido perdido, eles só evitam uma perda adicional, que a gente também vai estudar como é que eles fazem isso para controlar esse volume sanguíneo, que está diretamente ligado com a pressão arterial. O débito cardíaco, que a Tiene já explicou muito bem, ele representa o fluxo de sangue que o ventrículo esquerdo ejeta para dentro do sistema arterial. Assim, fica fácil notar que um aumento do débito cardíaco vai resultar em um fluxo maior para dentro das grandes artérias e, consequentemente, uma maior pressão arterial. Já uma diminuição do débito cardíaco vai representar um menor fluxo de sangue para dentro do sistema arterial e, consequentemente, uma menor pressão arterial. A resistência vascular periférica, que a gente já falou também, o sangue das grandes artérias, ele tende a sair para a microcirculação, né? Então, ele está nas grandes artérias, ele vai para as artérias de menor diâmetro, pelas arteríolas e tal, vai diminuindo para a microcirculação. A resistência vascular periférica, ela se opõe a esse fluxo de saída. Logo, um aumento da resistência vascular periférica faz com que o sangue seja retido no leito arterial, aumentando a pressão arterial. Uma menor resistência periférica faz com que mais sangue passe para a microcirculação e menos sangue fique retido nas grandes artérias, o que diminui a pressão arterial. As nossas arteríolas constituem o local mais importante de resistência do nosso sistema circulatório, por causa da grande quantidade de músculo liso que elas têm nas suas paredes. E aí, quando esse músculo liso arteriolar contrai, a resistência vascular aumenta, logo mais sangue fica contido nas artérias, e a pressão arterial aumenta. E o contrário é verdadeiro quando o músculo relaxa e a pressão arterial vai, então, diminuir. E, por último, a gente tem um outro fator muito importante, que é o retorno venoso. Assim, como a pressão arterial está relacionada com o volume de sangue que está contido no leito arterial, a distribuição relativa de sangue entre o lado arterial e o lado venoso da circulação pode ser também um fator importante na manutenção da pressão arterial. As veias, a professora já falou na aula várias vezes, e é importante a gente lembrar desse conceito, elas são os nossos vasos de capacitância, elas conseguem, elas têm uma capacidade de conter um grande volume de sangue. Se a capacidade das veias de conter sangue for diminuída por uma venoconstrição, uma constrição dessas veias, por exemplo, diminuindo o diâmetro dessas veias, mais sangue vai passar do lado venoso da circulação para o lado arterial da circulação. Né? Então, pensar, o sangue está lá sendo armazenado no nosso reservatório, que é as veias. Quando essas veias se contraem, o sangue é propulsionado, ele chega mais sangue no coração, aumenta o débito cardíaco, e logo a gente vai aumentar a pressão arterial, passando mais sangue para o lado arterial, enfim. E uma dilatação das veias vai produzir o efeito oposto, reduzindo o débito cardíaco e reduzindo também a pressão arterial. Tem alguma coisa? Tá. É bom a gente entender também a importância
de mantermos níveis adequados de pressão arterial. Daí que a gente volta naquelas equações que a Sabrina tinha mostrado sobre fluxo. A pressão arterial ela é o nosso grande determinante de gradiente de pressão. Se vocês lembram da fórmula que o fluxo ele é diretamente proporcional ao gradiente de pressão. E na circulação sistêmica, quem é esse gradiente de pressão? O gradiente de pressão é a diferença da pressão medida na raiz da aorta e a pressão medida no átrio direito, que é a nossa pressão venosa central. Então, a gente tem a nossa pressão arterial média menos a nossa pressão venosa central. Mas a nossa pressão venosa central ela é muito próxima de zero, então a gente meio que desconsidera ela da equação. De tal forma que o nosso gradiente de pressão é igual à nossa pressão arterial. Então, o fluxo de sangue na nossa circulação sistêmica depende da nossa pressão arterial. E por que é importante manter ela em níveis adequados, então? Para a gente manter um fluxo sanguíneo apropriado para suprir as demandas teciduais, tirar sangue e tudo. Então, é por isso que a gente conta com mecanismos muito finos para regulação da pressão arterial. Então, a gente tem mecanismos neurais e humorais, que a gente vai estudar agora, e ver como que eles influenciam aquelas 4 variáveis que eu mostrei da pressão arterial. O que a gente sabe é que o controle neural ele é mais eficiente em produzir ajustes rápidos na pressão arterial, mas os efeitos são de curto prazo, ao passo que os efeitos da regulação humoral eles são mais duradouros. E aí a gente vai ver agora um pouco como isso funciona. Começando pela regulação neural. Depois eu vejo, tá? A regulação neural, então, a gente vai ver quais são as influências do sistema nervoso autônomo sobre a pressão arterial. E, como eu disse, são alterações rápidas e de curto prazo. Então, a Tieme também já falou um pouco sobre. O sistema parasimpático, ele vai exercer um controle efetivo apenas sobre a frequência cardíaca, através da inervação do nó sinoatrial. A estimulação parasimpática, ela diminui a frequência de disparo de potenciais de ação no nó sinoatrial, causando a bradicardia, ou a diminuição da frequência cardíaca, o que leva a uma diminuição do débito cardíaco e, consequentemente, uma diminuição da pressão arterial, já que o débito cardíaco é uma das variáveis lá que eu falei que influenciam na pressão arterial. Já o simpático, ele exerce controle sobre 3 dos 4 fatores da pressão arterial. Então, ele vai exercer influência sobre o débito cardíaco, sobre a resistência vascular periférica e sobre o retorno venoso. As alterações do débito cardíaco, elas se devem à inervação do nó sinoatrial, que aumenta a frequência cardíaca, e à inervação dos ventrículos, que aumenta a contratilidade. O sistema nervoso simpático, ele também inerva os vasos sanguíneos. O tônus contrátil dos vasos sanguíneos é mantido por uma estimulação simpática através da noradrenalina em receptores alfa-1. A resposta do alfa-1 no músculo liso é de contração. Nas arteríolas, essa vasoconstrição, causada pela contração do músculo liso, aumenta a resistência vascular periférica, o que, por sua vez, vai aumentar a pressão arterial. Nas veias, essa vasoconstrição por ativação dos receptores alfa-1 vai aumentar o retorno venoso, o que também, por sua vez, vai aumentar a pressão arterial. Alguns vasos sanguíneos possuem uma população maior de receptores do tipo beta 2. Mas se vocês lembrarem, os receptores beta 2, eles têm maior afinidade por adrenalina. E quando a adrenalina se liga nesses receptores, ela promove dilatação dos vasos. Ela relaxa a musculatura lisa dos vasos. Os vasos que têm maior população de beta 2 são principalmente aqueles que fornecem fluxo sanguíneo para os órgãos que precisam ser favorecidos em situações de luta ou fuga, como, por exemplo, as coronárias que irrigam o coração, ou os vasos que irrigam o fígado, já que o fígado precisa produzir glicose para o uso na contração muscular. Ou mesmo os vasos que irrigam o músculo esquelético, que precisa estar bem ativo em situações de luta ou fuga. Então, esses vasos, eles possuem maior população de beta 2 e provavelmente eles vão ter esse efeito de dilatação, ao passo que os vasos, sei lá, do trato gastrointestinal vão estar sofrendo vasoconstrição, com o aumento da resistência vascular periférica e tudo mais. Para
Para que o sistema nervoso autônomo exerça o seu controle, ele precisa receber informações constantes sobre a pressão arterial. Para isso, a gente conta com receptores de estiramento, também conhecidos como baroreceptores. Esses receptores eles estão localizados em pontos estratégicos, né? Então, eles estão no arco da aorta, porque a aorta recebe todo o débito cardíaco, e eles estão na bifurcação das carótidas, porque ali passa o débito cardíaco que vai seguir para o encéfalo, o fluxo sanguíneo que vai seguir para o encéfalo. Então, esses receptores, eles enviam as informações para neurônios aferentes, ou seja, eles levam as informações da periferia sobre a pressão arterial para o sistema nervoso central. Eles convertem a energia mecânica do estiramento em sinais elétricos que podem ser processados pelo nosso sistema nervoso, na forma de potencial de ação. Quando a pressão arterial aumenta, ou seja, quando a força exercida pelo sangue contra as paredes arteriais aumenta, os baroreceptores são estirados e aumentam sua frequência de disparo de potenciais de ação. Esses potenciais de ação chegam até o centro de controle cardiovascular no bulbo, que é uma estrutura do sistema nervoso central, e o centro de controle cardiovascular vai processar a informação recebida e enviar uma resposta apropriada, que segue pelos neurônios referentes do sistema nervoso autônomo. No caso, se os baroreceptores identificarem uma alta pressão arterial, a resposta apropriada que vai seguir, ela vai sair pelos neurônios parasimpáticos, que vão inervar o nosso atrial e reduzir a frequência cardíaca. Agora, se esses baroreceptores identificarem uma baixa pressão arterial, a resposta apropriada vai seguir pelos neurônios simpáticos, que inervam o nosso atrial e os ventrículos, provocando um aumento da frequência cardíaca e da contratilidade, o que aumenta o débito cardíaco. Os neurônios simpáticos inervam ainda as arteríolas e as veias, provocando aumento da resistência vascular periférica e aumento do retorno venoso, respectivamente. Como a gente viu até agora, o controle puramente neural ele é capaz de regular apenas 3 dos fatores que determinam a pressão arterial. Ele controla o débito cardíaco, a resistência vascular periférica e o retorno venoso. Mas o controle puramente neural ele não é capaz de modular o volume sanguíneo total. Essa regulação do volume depende de alças neuroendócrinas que produzem efeito a um prazo maior, como o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a gente vai ver agora. Esse sistema... Nossa, peraí, eu preciso de água. Ok. Esse sistema está envolvido com o controle de sódio do organismo e, consequentemente, com o volume extracelular. Que a gente precisa entender que o sódio ele puxa a água para si. Então, sempre quando a gente fala que alguma coisa retém sódio, ela está retendo água junto. Ou quando excreta sódio, está excretando água junto. E isso altera o volume extracelular e altera o nosso volume sanguíneo. Então, a gente vai ver como é que esse sistema funciona. O principal receptor desse sistema é a angiotensina 2. Ela é capaz de aumentar a atividade simpática dirigida para o coração e vasos sanguíneos, o que pode aumentar a resistência vascular periférica e, consequentemente, a pressão arterial. Mas aí, como é que esse sistema renina, angiotensina, aldosterona funciona? Bom, esse aqui, na esquerda, é um néfron. Ele é a unidade funcional do rim, que vocês vão conhecer melhor na ABS 224, eu acho, no final do ano. Mas vocês não precisam entender todas as funções dele nem nada. Só quis colocar ele aqui para vocês entenderem de onde é que está saindo e começando esse sistema todo. Aqui, dá para ver a minha setinha? Dá. Aqui, chega essa arteríola pro glomérulo aqui do néfron, onde o sangue é filtrado, e essa arteríola aqui, na parede dela, ela sofre uma modificação. E essa arteríola aqui, essas células da camada muscular da arteríola, elas são as responsáveis por secretar uma enzima chamada de renina. Essas células são chamadas de células justaglomerulares, que elas estão na camada muscular, na camada média das arteríolas aferentes renais, e elas sofrem essa modificação estrutural e passam a se comportar como células secretoras. Essas células secretam uma enzima denominada de renina. O ritmo de produção e de liberação de renina para a corrente sanguínea é determinada pela diminuição da volemia,
pela queda da pressão arterial e pelo aumento da descarga simpática para o rim. Portanto, quando há redução de sódio ou da água total no organismo, quando acontece uma hemorragia ou um aumento da atividade simpática renal, a gente vai aumentar a liberação de renina no sangue. A renina, ela atua, quando ela é liberada no sangue, ela vai atuar sobre o substrato dela, que é denominado de angiotensinogênio. É um substrato que está presente no plasma, mas ele é produzido pelo fígado. O fígado libera sempre angiotensinogênio, que está presente no plasma, e aí quando a renina é liberada pelas células justaglomerulares, quando ela é liberada lá na corrente sanguínea, ela vai agir sobre o angiotensinogênio, convertendo ele nesse composto chamado de angiotensina 1. A angiotensina 1, por sua vez, vai sofrer uma nova hidrólise para uma enzima que é muito conhecida como enzima conversora de angiotensina, ou ECA. E a ECA vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 ela é um potente vasoconstritor, aumentando a pressão arterial. Além de ser um potente vasoconstritor, ela também estimula a secreção de aldosterona pelas glândulas adrenais. Não sei se vocês lembram da aula de sistema nervoso autônomo, que eu mostrei para vocês as glândulas adrenais que ficam lá em cima do rim, que a medula delas era um gânglio simpático. E o córtex delas era uma glândula endócrina verdadeira. Eu falei, um dos hormônios que essa glândula endócrina verdadeira secreta é a aldosterona. Os outros hormônios vocês vão aprender mais para frente no sistema endócrino, mas um desses hormônios que ela secreta é a aldosterona por estimulação da angiotensina 2. A aldosterona, ela vai provocar, o local de ação dela é nos rins, e ela vai provocar uma reabsorção de sódio, e consequentemente mais água vai ser retida também, por pressão osmótica, porque o sódio puxa água. Assim, quando a gente aumenta o conteúdo de sódio e água no organismo, a gente aumenta o volume extracelular, e tudo isso vai resultar no aumento da pressão arterial, que era o fator que estava faltando da gente encontrar quem regula ele. Um outro hormônio que também está envolvido aqui é a vasopressina. Então, o que acontece? A angiotensina 2, que a gente acabou de ver, ela também estimula a liberação desse hormônio, chamado de vasopressina. A vasopressina é um hormônio peptídico secretado por neurônios do hipotálamo, que é uma estrutura do sistema nervoso central, que vocês não precisam se preocupar também em saber. A vasopressina também é chamada de hormônio antidiurético, ADH, porque uma de suas principais ações é a retenção renal de água, independente da retenção de eletrólitos, porque a gente viu que a aldosterona ela retém sódio e por causa dessa retenção do sódio ela puxa água. Aqui, na vasopressina, ela não depende de uma retenção de eletrólitos, ela retém água. A produção de vasopressina e a liberação para controle... E a sua liberação para a corrente sanguínea ocorre em situações em que o indivíduo permanece por tempo prolongado sem ingerir água, ou quando há perda de água sem que haja perda de solutos. A vasopressina, então, vai atuar lá no néfron, no rim, induzindo a abertura de poros chamados de aquaporinas na membrana das células tubulares. Esses poros permitem a difusão da água para o meio extracelular. A retenção renal de água promove aumento da água total do organismo. Tendo em vista que o hormônio vasopressina aumenta o volume do meio extracelular, ele participa da regulação da pressão arterial. Este hormônio também produz vasoconstrição, aumentando a resistência vascular periférica e, consequentemente, aumentando também a pressão arterial. Outra função importante da vasopressina é estimular a sede, com o objetivo de aumentar a ingestão de líquido, com consequente aumento do volume extracelular e da pressão arterial. Até agora, a gente viu mecanismos que são capazes de conservar o volume sanguíneo, mas a gente não viu ainda um caso em que há diminuição do volume. Então, quando o volume sanguíneo se eleva muito, por ingestão demasiada de líquido, por exemplo, esse volume aumentado, ele vai chegar no coração, vai chegar a um volume maior, que vai estirar algumas células especializadas que estão presentes no miocárdio atrial. Essas células, quando elas são estiradas,
elas liberam um hormônio chamado de peptídeo natriurético atrial. Esse hormônio ele vai atuar nos rins, provocando a perda urinária de sódio, que é chamada de natriurese, e a perda urinária de água, que é chamada de diurese. Então, o efeito dele é contrário aos outros dois que a gente tinha visto antes. Para diminuir o volume e, consequentemente, diminuir também a pressão arterial. Ele é um antagonista do sistema renina-angiotensina-aldosterona e ele também atua diminuindo a liberação de renina, diminuindo a liberação de aldosterona e diminuindo a liberação de vasopressina. E tudo isso acarreta numa redução da pressão arterial. E aí, aqui é uma tabela que a professora tinha deixado na aula, ela resume todas as coisas que a gente falou agora, só não tem nessa tabela os hormônios que atuam sobre o volume sanguíneo, né? Mas aqui a gente tem, por exemplo, a inervação simpática no nó sinoatrial vai aumentar a frequência cardíaca, o resultado disso é um aumento da pressão arterial média. A inervação parasimpática diminui a frequência cardíaca, com consequente diminuição da pressão arterial média. A adrenalina, a mesma coisa que o simpático. No miocárdio ventricular, a gente só tem inervação simpática, a gente não tem inervação parasimpática. E acarreta no aumento da contratilidade, o que aumenta a pressão arterial média. O músculo liso só tem inervação simpática. Tirando algumas exceções, só tem inervação simpática. E geralmente, na maioria dos tecidos, causa vasoconstrição, que aumenta a resistência vascular periférica. E aumentando a resistência vascular periférica, a gente aumenta a pressão arterial média. E aqui segue as mesmas coisas que a gente falou já, para vocês darem uma olhada depois. E era isso. Peraí. Nossa, eu preciso já... Gente, se tiverem dúvidas, a gente vai ler agora, vocês podem mandar no grupo depois. Só para lembrar que a gente vai ter mais uma monitoria na semana que vem, que vai ser Kahoot e dúvidas do trabalho. E é isso. Ana, você tá me ouvindo? Eu queria falar sobre a sua pergunta que você mandou no chat aquela hora. Não sei se ela tá aí. Ah, beleza. Então, eu dei uma pesquisada e, assim, eu não cheguei numa conclusão muito certa. Mas eu acredito que tem, assim, alguma influência. Eu só não sei te especificar qual. Mas eu acredito que tem uma influência porque para que o neurotransmissor seja liberado, né, do neurônio, ele precisa de um aumento de cálcio intracelular. Então já começa aí. Eu não sei se eu sei que não é os cálcios tipo T ou tipo L, nesse caso, né? Mas quando o neurotransmissor ele também chega no tecido-alvo, ele vai para a proteína receptora, né? E também causa alguns ajustes de conformação, tá bom? Assim, então eu não sei te dizer exatamente o que tem, o que acontece, só que eu acho que deve ter alguma coisa. Não sei se as meninas sabem algo sobre, mas eu acredito que tem alguma coisa a ver. Eu só não sei o que, mas eu acho que tem. É isso. Mas eu também não sei se isso assim é super, sabe, se não vai cair não vai cair no trabalho ou na prova. Tipo assim. Só isso mesmo. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, ligar o microfone ou mandar no chat, tá bom? Fiquem à vontade. Gente, para de gravar agora já? Ou o que vocês acham?